Olá, minha gente, que bom estar com vocês. Hoje nós estaremos estudando ainda na unidade 7, estaremos estudando hoje o terceiro dia. Nós já falamos sobre esse diagrama aqui da página 60, mas hoje nós temos aqui um acréscimo muito interessante. Esse diagrama está baseado no capítulo 19, 5 e 6, que diz: vocês serão o meu povo escolhido por mim, vocês são um povo separado somente para mim, e me servirão como sacerdotes. É isso o que você dirá aos israelitas. E esse mesmo texto, ele volta a ser citado no Novo Testamento, em 1 Pedro 2,9. Vocês se lembram lá, quando Pedro está dizendo que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade escolhida de Deus. E as palavras que surgem nesses dois versículos é propriedade peculiar, que no hebraico é segula. Ela descreve um rei que, quando vai visitar um determinado domínio, ele tem o direito de selecionar aquilo que é mais precioso, como ouro, como joia, como arte, e declarar que isso pertence a ele, né? E assim ele tem o direito de levar essas coisas para o seu palácio. Essas coisas que o rei tem o direito de separar e que ele leva como propriedade sua, né, é chamado então de segula. Tanto Israel como nós cristãos de hoje somos chamados de segula, a posse mais preciosa de Deus. Isso aqui me chama muito a atenção, porque eu e você somos essa propriedade preciosa estabelecida pelo próprio Deus a respeito de nós mesmos, né? E nesses versículos, o que nos dá o direito de sermos selecionados como segula é confiança, né? Ou seja, nossa obediência a Deus faz de nós um reino de sacerdotes. E sobre esses pilares é criado então o povo santo. É sem dúvida uma revelação extremamente importante. Você pode fazer esta oração: Senhor, eu quero confiar e obedecê-lo de todo o meu coração, porque eu quero que você me veja como sua posse preciosa. Que oração fantástica você pode, a partir dessa revelação, fazer. E daí nós podemos meditar em seguida no que significa ser um sacerdote. Nós já fizemos outros estudos sobre isso, e um sacerdote, ele representa, ao mesmo tempo, os pecadores diante de Deus, orando por eles. E, por outro lado, ele também representa o próprio Deus amoroso diante dos homens pecadores. E veja bem, meus irmãos, essa é uma descrição da tarefa de um verdadeiro cristão. Cada um de nós, como cristãos, nós temos, né, de receber os dons do Espírito Santo, né? Ou seja, isso é o que eu recebo de Deus para ministrar as vidas quebrantadas. E, ao mesmo tempo, eu, como sacerdote, vou levar a Deus com o coração quebrantado, né, a rebelião teimosa daqueles que estão ao nosso redor e interceder por essas pessoas. Na página 64, né, você tem aí algumas coisas que eu acho que também faz muito sentido você trabalhar, né? É uma explanação a respeito do sacerdócio, né? Essa página está baseada no texto de Êxodo, do capítulo 28 até o capítulo 30, versículo 11. Né? E o título daí é o significado da expiação. E é muito interessante você ler esses capítulos com essa visão do que significa expiação. A expiação nada mais é do que o ato de cobrir. Expiar significa cobrir, né, um determinado pecado, né? Expiar significa que alguém pagou, alguém cobriu o preço. Expiar, então, significa cobrir o preço, ou significa comprar de volta, né? Um sinônimo de expiação seria a redenção, né? Seria redimir. Só que a redenção ela está num contexto mais amplo. A expiação é um ato da redenção, é um momento no processo da redenção. E aí você tem aí na sua página 64, né, que o sacerdócio e o serviço, né, ou seja, o serviço do sacerdote, né, que é o próprio sacerdócio,
ensinam o significado da expiação ou perfeita união espiritual. É interessante isso aqui, porque quando ele fala aqui perfeita união espiritual, quase como um sinônimo de expiação, ele está dizendo que a expiação permite que nós tenhamos essa conexão, essa união com o próprio Deus. Vamos meditar um pouco nisso. Quando nós estamos estudando aí a respeito, né, do sacerdócio, encontramos que o sacerdote é responsável em prover uma cobertura para o pecado. Veja bem, expiar, cobrir, né? Isso é feito no capítulo 29. Então, nós temos aí todo o processo da expiação descrito, né, no capítulo 29 de Êxodo, né, quando um animal é morto como oferta pelo pecado. Nesse capítulo inteiro, somos lembrados do simbolismo que ocorre aqui, apontando para Jesus, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Já comentamos isso em outros vídeos, né? Então, pelo sacrifício de um animal, vem o privilégio da comunhão com o Senhor por meio do sangue. Ou seja, um animal inocente morrendo por homens pecadores. É exatamente isso que vai acontecer com Cristo na cruz, né? Em Êxodo 29, 20 e 21, diz que o sangue é colocado na ponta da orelha direita, sobre o polegar da mão direita e o dedão do pé direito do sacerdote. Então, na ponta da orelha, no polegar e no dedão, né, do pé do sacerdote, era colocado este sangue do animal, né, do cordeiro que estava sendo imolado, né? Imolar significa sacrificar, né? Derramar o sangue, ok? Então, toda vez que você fala de imolar, você precisa ter a ideia de um sacrifício onde o sangue é completamente derramado, ou seja, era um ato de cortar mesmo a jugular, para que todo o sangue pudesse ser extraído desse animal. Ou seja, tudo que o sacerdote ouve, toca e por onde ele anda deve estar debaixo do sangue. Isso nos lembra que estamos totalmente indefesos como sacerdote de Deus se fizermos qualquer coisa à parte do cordeiro que foi morto. Ou seja, como cristãos e declarados sacerdotes do Deus vivo, precisamos estar completamente respaldado pelo sangue de Jesus. E se você sai desse processo, se você começa a fazer alguma coisa que não está em concordância com o sacrifício de Cristo, você está indefeso. Significa que você é um alvo fácil para Satanás, ok? Satanás pode te tocar facilmente se você sai de debaixo da cobertura do sangue do Senhor. Por isso, uma oração que todo cristão não deve deixar de fazer é: Senhor, esconda-me debaixo do teu sacrifício. E aí nós temos uma promessa de santidade para o sacerdote, né, com relação ao altar, né, no versículo 37, dizendo o seguinte: o altar será santíssimo e tudo o que tocar o altar será santo. E a única pessoa que podia tocar o altar eram os sacerdotes. Nenhum outro podia tocar o altar. Então, se você toca o altar, você será santo ao Senhor. O sacerdote então tem essa promessa de santidade quando ele está ali tocando o altar. Em Hebreus capítulo 13, versículos 15 e 19, nós lemos que Cristo é esse altar para nós, ou seja, quando tocamos a Cristo, quando nos aproximamos de Cristo. Essa seção específica, né, aqui do livro de Êxodo, ela descreve o ritual de 7 dias do sacerdote, né? E isso prefigura toda a nossa vida como cristãos. O número 7 é um número que indica perfeição, plenitude. Ou seja, a nossa vida como cristãos, ela não pode ser um único momento, um único dia fora, né, da aliança com Cristo, uma vida de santidade e alinhada com o que Cristo fez na cruz. Cada dia da semana devemos separar um tempo para servir o nosso Senhor, né? Na verdade, eu vou além, eu digo que nós temos que servir ao Senhor em todo o tempo. Há alguns serviços especiais que nós vamos fazer num tempo especial, mas toda a sua vida deve ser um serviço ao Senhor. Ou seja, você tem que servir ao Senhor na sua casa, você tem que servir ao Senhor no seu trabalho, você tem que servir ao Senhor andando pela rua, né? Mas você precisa separar um tempo especial
Quando você vai à célula, por exemplo, você precisa entender que esse é um tempo de serviço. Quando você vem à celebração, precisa entender que esse é um tempo de serviço. Estes sacerdotes do Antigo Testamento deveriam acostumar-se a estar na presença de Deus continuamente. Terminamos a campanha, né? Onde é dito: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ainda assim, lemos que devemos habitar nele. E qual é a fonte do nosso relacionamento? A oferta de pecado da expiação, a morte do nosso Senhor na cruz por nós. Então, olhando aí para a sua página 64, você pode dizer aí que a provisão para cobrir o pecado, o que é? E eu diria, e acrescente aí, e outros pensamentos que vierem à sua mente, né, é exatamente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A provisão para cobrir o pecado no passado era a oferta de pecado da expiação. E representativamente, tipificamente isso no Novo Testamento é a morte do Senhor por nós. O privilégio da comunhão com Jeová, ou seja, segula, esse título onde você agora, como propriedade exclusiva dele, posse comprada, passa a ser exclusivamente dele. E a certeza de santidade, o fato de você estar conectado com Cristo, alinhado com o Espírito Santo, andando segundo o Espírito Santo, nos dá ou nos garante a certeza de que somos santos ou somos santificados. Então lembre-se que você é um sacerdote de Cristo, um segula, não apenas um dia, mas 7 dias da semana. E vamos voltar então e ler esses textos para fixar esse conceito em nosso coração, o conceito de segula. Êxodo 19:5 diz assim: agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão meu povo, escolhido por mim, meu segula, ou seja, a minha propriedade peculiar. Isso está em Êxodo 19:5. Em Deuteronômio 7:6, pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Entre todos os povos da terra, ele escolheu vocês para serem somente dele, seu segula. Em Deuteronômio 14:2, vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Entre todos os povos da terra, ele os escolheu para serem somente dele. De novo, segula. Deuteronômio 26:18, e hoje o Senhor Deus declara: conforme prometeu, vocês são o povo que é somente dele, segula, e ele manda que vocês obedeçam a todos os seus mandamentos. E ainda temos o Salmo 135:4, pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele, escolheu o povo de Israel para ser o seu tesouro. De novo, a palavra segula. Agora, minha gente, avançando um pouco mais nessa semana, nós queremos voltar a pensar sobre o tabernáculo. Em primeiro lugar, o tabernáculo é claramente descrito no Pentateuco e explicado no livro de Hebreus. Então, procure unir esses dois livros, ler Levítico, por exemplo, juntamente com Hebreus, não só Levítico, mas Êxodo, Deuteronômio, Números, ou seja, ler. Normalmente no seminário nós estudamos Levítico e Hebreus de forma conjunta, para entender o conceito do sacerdócio, do sacrifício de Cristo. Esse tabernáculo ele foi deixado de lado quando Israel ocupou a terra prometida e eles entraram num profundo declínio espiritual. Depois, nós sabemos que o tabernáculo perdeu o seu lugar central quando eles entram em Israel. E aí, depois, Davi ele vai tentar reproduzir aquilo que era o tabernáculo através da construção do templo. E o Senhor, então, dá orientações a Davi para que isso aconteça. E é interessante a gente entender que o tabernáculo ele ocupava um lugar central entre as tribos. As tribos eram distribuídas ao redor do tabernáculo. O tabernáculo ficava bem no centro. É interessante que alguns estudiosos eles dizem que as tribos eram dispostas em um formato de cruz. Então a tribo de Judá que ficava bem na frente, as tribos, não lembro quais tribos ficavam à direita e à esquerda, depois as demais tribos atrás, e no centro ficava o tabernáculo. Mas quando eles entram na terra prometida, que o povo agora vai ocupar a terra, o tabernáculo perde o seu lugar central. Alguns lugares vão ser escolhidos, nós vimos, por exemplo, vamos ver na história dos Juízes, depois 1 Samuel, que algumas cidades, por exemplo, Siló, que foi o lugar onde Samuel fixou residência,
era um lugar onde o povo subia para estar junto com o sacerdote e ali oferecer os sacrifícios. Mais tarde, Davi leva isso para Jerusalém. O pecado de Israel acabou se tornando intolerável para Deus e todo o povo de Deus se tornou escravo de duas nações pagãs poderosas. Naquele tempo, o templo de Salomão foi totalmente destruído junto com a cidade de Jerusalém. Então, primeiro vem Senaqueribe, depois vem Nabucodonosor, e toda Israel é dispersa e o templo é destruído. Depois do cativeiro, o templo foi reconstruído em 536 a.C., o alicerce foi colocado, né? E nós temos o ministério, especialmente de Ageu e Zacarias, né? Os profetas, para estimular o povo a terminar o trabalho que levou muitos anos. Mas veja bem, minha gente, esse cenário de profanação e corrupção, né, se aprofunda tanto na história do povo, especialmente no período interbíblico, que nós temos inclusive uma profanação terrível que é feita por Antíoco Epífane, que é um imperador grego, né, e Seleucida, na verdade, portanto grego, que vai sacrificar um porco no altar sagrado. Mais tarde, Herodes o Grande, né, ele aparece determinado a reconstruir o templo com um propósito egoísta. E ele fez isso a partir do ano 20 a.C. e reconstruiu o templo. O templo de Jesus, este era o templo que estava de pé em Jerusalém. O templo reconstruído por Herodes. Jesus visitou esse templo a primeira vez quando tinha 12 anos. Ele foi apresentado, vocês lembram, a história de Lucas capítulo 2, 3, né? Ou seja, ele é levado, nós temos ali 4, né? Nós temos ali Jesus sendo apresentado no templo, e depois ele revisita esse templo aos 12 anos, depois no seu ministério nós vamos vê-lo, né, algumas vezes subindo ao templo, mas esse templo, em 70 depois de Cristo, foi completamente banido, destruído pelos romanos. No livro de Ezequiel, nós temos uma visão de que esse templo será reconstruído no futuro. Nós vemos no capítulo 43 que a glória do Senhor ela vai retornar ao templo. O altar será reconsagrado, os sacrifícios reconstituídos. Nós temos aqui então que aprender que o significado do templo, né, e do seu predecessor, o tabernáculo, não se baseia na construção, mas no coração das pessoas que colocaram Deus no centro de suas vidas. E isso nos leva ao pensamento final. Existe ainda um outro templo nas Escrituras. Se você é filho ou filha de Deus, a Bíblia diz claramente que o seu corpo é um templo e Cristo habita nele com uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, guiando e dirigindo os seus passos. Medite nisso aqui, nesses textos, né? Aqui realçando que nós somos o templo do Deus vivo nesse tempo. Hoje nós podemos dizer que Deus, como disse Estevão, não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em mim e habita em você. Mas haverá um momento em que o templo, né, físico será reconstruído em Jerusalém, né, durante o milênio. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. 1 Coríntios 6, 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus? 2 Coríntios 6,16. Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo. E depois em Efésios 2,21. Ele, Jesus Cristo, mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Que você abrace essa verdade, entenda que você é um templo construído pelo Espírito Santo para a habitação de Deus nesses dias. Que Deus te abençoe.